E aí galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu estou particularmente muito animada porque nós estamos na melhor época do ano, que é a Spooky Season, ou seja, o mês de outubro. E pra quem não me conhece, eu sou a Ariel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, mandar para os seus amigos. E o vídeo de hoje é pra gente comemorar esse mês que eu gosto tanto, né, como uma fã de terror, né, é claro, com um vídeo falando sobre dicas de livros de terror para iniciantes. E eu vou aproveitar e contar um pouco sobre como eu comecei lendo terror, porque não foi do nada, sabe? Tipo, nem sempre eu gostei de terror. Quando eu era mais nova, eu era muito medrosa. Eu não assistia filmes de terror, nem assistia filmes de terror mais bobinhos, tipo, sei lá, Garota Infernal, que hoje em dia é um dos meus filmes de terror favoritos. Eu não assistia. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo. E eu, inclusive, tinha medo de Garota Infernal. Foi um filme de terror que eu vi quando eu era criança. Criança não, eu tinha uns 12 anos, por aí. E eu fiquei com bastante medo. Só que aos poucos eu comecei a entrar em contato com literatura gótica, principalmente com Edgar Allan Poe, por causa da escola. Na escola, pra aula de português, quando eu tava no 8º ano, tinha um texto pra gente ler, que era um conto do Edgar Allan Poe. Já falei isso aqui algumas vezes, se não me engano era Berenice. E eu achei muito da hora. Foi um texto que eu fiquei meio, pô, bacana. Mas não foi o que me fez gostar de terror. Assim, eu só fui começar a gostar de terror de verdade quando eu comecei a ver filmes de terror. E pra mim o grande responsável por me fazer gostar de terror foi Nightmare on Elm Street, eu esqueci como é que é o nome em português. Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo, que é aquele de Fred Krueger, que a minha irmã gosta muito de filmes de terror também. E ela tava vendo, eu pedi pra ver com ela alguns filmes e acabou que eu vi esse filme e eu gostei muito. E a partir daí eu já tinha visto outros filmes de terror antes, mas nenhum tinha me chamado tanta atenção. Eu comecei a ver mais filmes de terror até chegar no meu filme de terror favorito atualmente, que desses de slasher pelo menos é Pânico, Scream, que é um filme que me marcou muito. Eu sou completamente fã e foi basicamente isso. Depois de eu começar a ver esses filmes que eu também comecei a me interessar por literatura de terror. Mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer esse movimento de me aproximar mais, também teve toda a questão de que eu me aproximei muito de moda relacionada ao terror. Então estilos como Creepy Cute, Yami Kawaii, Menhera, que são estilos de moda urbana japonesa que eu comecei a gostar. São estilos artísticos também, né? Que eu comecei a me interessar. E aí, caí aqui nesse mundo de fã de terror e atualmente sou mega fã de literatura gótica, literatura de horror em geral. Então, eu vim trazer esse vídeo, que é na verdade um remake de um vídeo que tem no meu TikTok, indicando livros de terror para iniciantes, porque aqui eu posso me alongar mais na discussão. O primeiro que eu vou falar, já falei aqui 500 vezes, que é o Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. Por que eu recomendo esse livro para iniciantes? Porque no livro de contos, você não precisa ler todos os contos. Você pode pegar aqui, abrir no índice, inclusive deixa só mostrar isso aqui, muito lindo. Você pode abrir aqui no índice e dar uma olhada nos contos que tem e escolher um. Então, por exemplo, aqui tem um conto que eu gosto muito, que é A Máscara da Morte Rubra, que é um dos meus contos favoritos. Inclusive, spoiler, vai ser a inspiração para minha fantasia de Halloween. Se vocês quiserem ver como é que vai ficar, me sigam no Instagram, que eu vou postar lá. Mas aí você escolhe, por exemplo, A Máscara da Morte Rubra, tá na página 181. Aí você vai lá, lê o conto. Você pode depois guardar o livro e daqui a um tempo você pega e lê outro conto. Você não precisa ler na ordem, você não precisa ler direto. E eu acho que esse sistema de conto é muito bom pra quem tá começando e nunca teve contato com terror nenhum. Mas eu recomendo principalmente pra quem já teve contato com literatura clássica, porque o Edgar Allan Poe, ele é um autor clássico, então tem uma linguagem um pouco mais rebuscada.
Aí você pode virar pra mim e falar, tá, eu nunca tive contato com literatura de terror, mas eu também nunca tive contato com literatura clássica. Você tem alguma coisa pra recomendar? Tenho, principalmente se você for jovem, mas jovem assim, 16 anos, que é a série de mangás Another. Eu não acho eles tão bons assim. Eu tenho minhas críticas a Another. Quando eu era mais nova eu gostava mais. Eu vi Another antes de eu começar a gostar de terror. E eu fiquei morrendo de medo. Eu vi o anime, inclusive. Comprei os mangás. Eu tenho, inclusive, o segundo, né? Que tem só o primeiro, o terceiro e o quarto. São 4 mangás. Eu tenho o segundo, mas eu me mudei recentemente. Não sei onde é que foi parar o segundo. Mas eu tenho ele. E Another vai contar a história de um menino que ele se muda para uma cidade no interior do Japão. Ele vai estudar no 9º ano. E a escola dele tem uma regra meio esquisita, de que tem uma aluna que ninguém mais vê. E além de ter uma aluna que ninguém mais vê, tem uma cadeira que sempre tem que ficar vazia. E ninguém conta pra ele por quê. E aí coisas estranhas começam a acontecer. Alunos e pessoas ligadas a essa sala começam a morrer. E nesses 4 volumes aqui você vai descobrindo o que tá acontecendo. Assim, é o melhor mangá de terror que eu já li? Não. Mas eu acho que se você for adolescente e você quer entrar nesse mundo de terror e você tem contato com mangá e você nunca teve contato com terror antes, você quer uma coisa mais curtinha, eu acho que é uma boa pedida, porque como eu falei, ele é uma história fechada já em 4 volumes e tem também o anime, que é um pouco gráfico, assim. Eu acho que o mangá também, ele não é tão gráfico, que eu me lembre. Mas o anime ele é um pouco gráfico, então talvez se você tiver menos de 16, 15 anos, eu não recomendo você ver. Mas, contudo, por entretanto, se seus pais deixarem, né? Quem sou eu? E a classificação indicativa do mangá também, dá pra ver aqui, é mais 16 anos. Ele é publicado pela JBC, e os cachorros decidiram latir, justo que eu vou gravar vídeo. Esse mangá aqui eu comprei há muitos anos mesmo. Então eu não sei como é que tá a questão de publicação. Eu não sei se ele ainda existe para venda no site da JBC, mas talvez você encontre ele em sebos. Outra recomendação, que essa daqui eu recomendo mais pra quem é adulto, porque ele é um livro mais de 18 anos, também é uma coletânea, e apesar dele poder ser lido separadamente, eu acho e fora de ordem, eu acho legal você ler na ordem. Eu li ele na ordem, li em um dia. Eu fiquei chocada. E foi o livro que me fez fazer as pazes de novo com o Rafael Montes, porque os 2 últimos livros do Rafael Montes que eu tinha odiado, que foi Suicidas e Dias Perfeitos, eu achei péssimo, principalmente Dias Perfeitos, eu achei de péssimo gosto, inclusive. Mas O Vilarejo foi uma história diferente. Como eu falei, é uma antologia, são vários contos, que se passam na mesma vila, mas você consegue ver que é no mesmo período, mas em anos diferentes, assim. A linha do tempo não é certinha. E vão contar histórias que aconteceram no vilarejo, que você não sabe direito aonde que vilarejo é esse, em que país é. Você dá pra ter uma noção de que é um vilarejo ali no leste da Europa e que é um país que está em guerra. São as únicas informações que você tem. E você vai lendo. E uma coisa que eu achei muito legal é que cada capítulo ele é todo ilustrado e cada capítulo tem o nome de um dos 7 pilares do inferno, que são os 7 demônios mais importantes do inferno, e cada um representa um dos 7 pecados capitais. Então cada conto também representa um dos 7 pecados capitais. E todos eles, foi o que eu falei, eles podem ser lidos separadamente, mas todos eles têm uma ligação no final. Por isso, eu não recomendo que você leia fora da ordem que tá aqui. Eu acho que a ordem que o Rafael botou realmente é a melhor ordem pra ler. E eu recomendo, caso você seja maior de idade, né, você já tem 18 anos, e eu recomendo esse livro pra quem tá acostumado com thriller, principalmente thriller que seja muito pesado, e pra quem tá acostumado quem já via filmes de terror. Por quê? Porque, como eu falei,
ele é muito pesado. Assim, a lista de gatilho vai estar aqui. Você vai ver que tem um negócio aqui que você fica meio tipo... Então, realmente foi um livro que me deixou muito chocada. E ele choca você, assim, em pouquíssimo tempo, justamente porque são contos. Então, eu tava lendo, esperando o meu treino começar, do lado de algumas amigas, e eu falava pra elas, cara, o livro vai de 0 a 100 e depois de 100 a 200 em 2 linhas. Então, é um livro bom pra quem quer começar, até porque ele é curtinho. E ele tem muitas ilustrações. Então, apesar dele ser curtinho, ainda tem essas ilustrações. Então ele ainda é menor do que parece. Então também recomendo bastante pra quem quer começar. Outro livro que eu recomendo pra quem quer começar, principalmente jovens, que eu falei recentemente, eu fiz um filme. Gente, surto. Vamos lá. Eu fiz um vídeo resenhando esse livro que vai ganhar no filme. Pronto, agora eu consegui fazer a frase que eu queria. Que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Que ele é um terrir, que é um gênero que a gente tem dentro do terror, que mistura comédia com terror. E você pode estar olhando pra minha cara e se perguntando, Ariel, como isso dá certo? E dá muito certo, gente. Dá muito certo. Se vocês quiserem saber mais o que eu achei, tudo, vocês podem ir no vídeo que vai estar no card. E assim, eu recomendo muito para jovens que querem começar no terror, porque é muito engraçado, tem diálogos muito legais e é um terror de 2 adolescentes contra o diabo, sabe? E vai ganhar um filme, eu acho que ele já estreou, mas tem um filme que vai estrear no Amazon Prime do Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que eu tô doida pra ver. Agora, mais uma indicação pra iniciantes, pra quem gosta de anime, pra quem tá acostumado a ler mangá, que é ele, né? O rei, o dono do pedaço, Junji Ito. Eu peguei o Fragmentos do Horror porque ele também funciona nesse esquema de coletânea, né? São contos, não são exatamente contos, né? Mas são várias histórias diferentes. Então você abre aqui o sumário, você vê que cada coisa é uma história que tem início, meio e fim. Então você também não precisa ler tudo de uma vez. Você pode ir lendo aos poucos, que eu acho que pra quem ainda tá se acostumando com terror, é uma coisa muito importante. O Junji Ito, caso você não conheça, ele é considerado o maior mangaka da atualidade dentro do gênero de terror e um dos maiores nomes do terror mundial. Então assim, o cara não é pouca coisa. Ele é muito bom. E eu já li alguns mangás curtinhos dele, né? E o cara realmente sabe dar medo. Ele sabe trabalhar com terror. Então, super recomendo. O Junji Ito, eu não sei se eu recomendo tanto para adolescente, porque muitas vezes ele trabalha com os temas um pouco mais pesados. Então eu recomendo mais pra quem tem 18 anos, por aí. Eu acho que esse mangá daqui, ele não vem com a classificação indicativa. Poxa, Darkside, você podia botar, né? Classificação indicativa, igual as outras editoras de mangá costumam fazer. Mas eu recomendo pra quem tem 18 anos, pelo menos, dar uma olhadinha no Junji Ito, porque o cara é muito fera. Inclusive, esse mês eu vou ler esse livro daqui. É um dos livros que eu vou ler pro mês do terror. Vai ser o Fragmentos do Horror do Junji Ito, que não é exatamente um livro, né? É um mangá. E, por último, mas não menos importante, de forma alguma menos importante, a gente tem ela, a rainha dos vampiros, a Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, que eu recomendo pra quem quer um terror com uma pegada mais sofisticada, uma pegada mais gótica, e também gente que gosta de uma fofoca, porque assim, é um dramalhão muito bom, é muito, muito bom. Inclusive eu vou reler esse mês Entrevista com o Vampiro por 2 motivos. O primeiro é porque ele tá no clube de leitura dos clássicos, do Meu Querido Clássico, que é uma página no Instagram e no Twitter, que é muito boa, que fala só sobre clássico. Vou deixar o link delas aqui. As meninas são muito feras.
E o outro motivo é porque eu queria muito reler esse livro. Porque tem muitos anos que eu li. Foi um dos primeiros livros de terror que eu li, inclusive. Eu li quando eu tinha 17 anos. Eu acho que eu tinha 16 para 17. Tanto que eu já mostrei ele aqui. Ele é bem velho, tem umas partes marcadas, a página toda branca, enfim. Mas o Entrevista com o Vampiro, ele é literalmente uma entrevista com o vampiro, e o vampiro vai contando a história dele e tudo o que aconteceu com ele. Por que eu recomendo ele para iniciantes? Principalmente iniciantes que são aí adolescentes na mesma faixa etária que eu li, uns 16 para 17, e adultos. Porque tem filme e vai ter um remake. Então, se você viu o filme e você gostou, a chance de você gostar do livro é muito grande. Inclusive, isso é uma coisa que eu recomendo muito. Se você é acostumado com filmes, mas você nunca leu livros de terror, procura saber se o filme de terror que você gosta tem um livro. Porque muitos deles, na verdade, são adaptações de livros. Então, por exemplo, aqui na minha estante, olhando aqui pra cima, tem vários que eu tô vendo aqui que tem filme. Então, por exemplo, tem O Exorcista, que tem filme, e tem aqui na minha estante, ele é um livro de terror. Tem o Frankenstein, que tem vários filmes. Também é livro de terror. Drácula, também tem um monte de filme. Under the Dome, né, sobre Redoma, que tem série, que a série é horrível. O livro é muito melhor, apesar do final do livro ser meio ruim. Praticamente todos os do King tem filme, né? Misery tem filme, O Cemitério tem filme, O Iluminado tem filme, Doutor Sono tem filme, Incendiário tem filme, Carrie tem 2 filmes, Battle Royale também tem filme, tem mangá. Apesar do mangá ser muito, muito explícito e muito violento, eu não recomendo pra ninguém. Eu tentei ler, nossa, foi horrível. Mas assim, isso é uma coisa que eu digo muito quando os meus amigos vêm procurar pra falar: poxa, Ari, eu queria muito começar a ler terror, mas eu não sei por onde começar, o que você tem pra me recomendar? Se você tá acostumado a ver filmes de terror, ou então séries de terror, ou às vezes você nem tá acostumado, mas você viu uma série, um filme que você gostou muito, procura saber se tem um livro que foi a base pra essa história. Ou então se ele é inspirado em alguma coisa. Ou então você procura temas afins. Por exemplo, tem o American Horror Story, né? É uma antologia, cada temporada é uma história diferente. Na terceira temporada é o Coven, que é uma história de bruxas. E eu já vi muita gente falar que quem gosta de American Horror Story Coven muito provavelmente vai gostar de O Ano das Bruxas, que é um livro lançado pela Dark Side, se não me engano, esse ano, que conta também uma história de bruxas. Então você pode procurar fazer essas associações. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso super trazer aqui, principalmente focado em American Horror Story, que é uma antologia, né? Então tem como fazer ligação com vários livros diferentes. Eu posso fazer aqui isso, de trazer, por exemplo, olha, eu vi tal série, e se você gostou dessa série, eu te recomendo esse livro daqui. Eu acho que é um conteúdo que fica melhor pro TikTok ou pro Reels, mas se vocês quiserem que eu leve para as minhas redes sociais, deixem aí nos comentários. É isso, gente. Uma boa Spook Season para todos. E fiquem ligados que esse mês vai ser só livro de terror aqui no canal. Todos os vídeos vão ser sobre terror e eu tô muito animada. Um beijo, até a próxima. Tchauzinho.